Boa noite, terráqueos, tudo bem? Está começando mais um Casa dos Espelhos, com o quadro Contos Horripilantes. E a história de hoje foi enviada por Geralda Dias e é uma história verídica que ocorreu no ano de 1949. Geralda diz que ouvia sua mãe contar essa história, onde ela achava uma história que dava medo e ao mesmo tempo uma história muito bela. O título da história é A Noite do Medo. Corria o ano de 1949. Minha mãe nos contava que estava grávida do meu irmão Afonso e contou que foi visitar uns parentes na Semana Santa. E havia instruções muito específicas sobre a Quaresma, os 40 dias depois do Carnaval, que começa na quarta-feira de cinzas. Era época de ficar recolhido, não se podia comer carne, dançar, cantar, brincar e até mesmo assobiar. Minha mãe contava que ela, meu pai e meus irmãos mais velhos foram para a casa de uma tia nossa no interior de Minas, um vilarejo encravado nas montanhas. As casas eram todas feitas de taipa, barro, e eram rebocadas com um barro branco que tiravam do fundo do rio e era bem branquinho. Assim, as casas eram brancas do teto até o chão. Como toda casa rural, tinham cestos de vime na parede para guardar milho, palha para acender fogo e etc. Nesse dia em que estavam reunidos minha mãe, meu pai, irmão e seus primos, todos começaram a brincar. Jogavam barro uns nos outros, assobiavam com brincadeiras típicas de crianças. E minha avó, pai do meu pai, repreendia os moleques dizendo para não fazerem isso. Mas, como toda criança saudável e espoleta, começaram a assobiar e a imitar fantasmas para irritar a minha avó, que ficava cada vez mais exasperada. Quando anoiteceu e todos se recolheram, minha mãe contou que começaram a ouvir comandos de guardar os bichos dentro da fazenda. Todos se olharam. Se todos estavam dentro da casa, quem estava tocando o gado para dentro do curral? A voz era zombeteira e parecia rir de todos. Meu pai e minha avó foram olhar e sentiram o cabelo se arrepiar na nuca ao ouvir os assobios. Entraram rapidamente. Nesse momento, parte das paredes começaram a cair e os cestos de vime do canto da sala começaram a estalar. Assobios e gritos eram ouvidos. As crianças começaram a chorar. Minha tia colocou água em uma bacia para lavar os pés. De repente, um punhado de barro branco caiu dentro da bacia, embranquecendo a água. Meu pai, um homem de muita fé, pegou um livro de orações, chamou a todos pedindo para terem fé e seguir as orações. Pegou um terço e começou a rezar. Todos tremendo, começaram a rezar junto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a oração ia seguindo. Mas minha mãe contava que a cada oração que meu pai fazia, uma voz zombeteira remedava. Todos estavam aterrorizados, mas meu pai não cedeu. Continuou as orações com firmeza e fé, elevando o pensamento a Deus e pedindo para livrá-los de todo o mal. Os barulhos duraram um bom tempo até que se ouviu um grande estalo nos cestos de vime, que se partiram e caíram no chão, e tudo ficou em silêncio. Eles continuaram rezando por um bom tempo ainda,
Depois, cansados, todos foram dormir. No dia seguinte, conforme minha mãe contou, varreram da casa enorme quantidade de terra branca. E o mais fenomenal, as paredes e pisos estavam intactas, sem sinal de terem sido arrancados partes. O que poderia ter acontecido? Foi mesmo um demônio? Mistérios. Mas se minha mãe e meu pai contavam, deve ter acontecido, porque eles não mentiam. Boa noite, terráqueos! Se gostaram do quadro Contos Horripilantes, deixe seu like e se inscrevam no canal. Boa noite a todos e até já!